Sejam bem-vindos ao canal de divulgação científica da Universidade Federal do ABC. Meu nome é Matheus e eu sou aluno da graduação do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Nesse vídeo estamos fazendo um projeto de divulgação científica vinculado à disciplina de inferência estatística. Hoje vamos entender um pouco mais sobre a comunicação neural. Atualmente temos bem definidas na literatura científica alguns tipos de comunicação. São elas as sinapses químicas e sinapses físicas. As sinapses químicas são o tipo mais comum de sinapses no corpo. Elas são responsáveis em transmitir informações de um neurônio para outro ou de um neurônio para um órgão-alvo. Nesse tipo de comunicação são utilizadas substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Dependendo do neurotransmissor liberado, as sinapses químicas podem ter efeito excitatório ou inibitório nas células-alvo. Nas sinapses excitatórias ocorre a despolarização da membrana das células-alvo, ou seja, aumento do potencial de membrana. Nas inibitórias, o contrário, ocorre a hiperpolarização da membrana, que provoca a diminuição do potencial de membrana. Esses potenciais pós-sinápticos de inibição e excitação são transmitidos por toda a árvore dendrítica até chegarem no soma, ou corpo da célula, onde são integrados com outros impulsos sinápticos que tenham acontecido no neurônio. As sinapses elétricas são feitas a partir da conexão entre os meios intracelulares das células por meio de uma ponte que conecta os potenciais internos das células comunicantes. Nesse tipo de sinapse, os íons passam de um meio intracelular para outro por meio do potencial eletroquímico. Todas essas sinapses provocam diversas alterações na membrana da célula, e quando essas perturbações chegam no segmento inicial do axônio, podem acabar por produzir um potencial de ação. A partir dele, teremos novas sinapses para as células seguintes. Como percebemos, as sinapses fazem com que cargas se movimentem no tecido nervoso, o que provoca, por sua vez, alterações no campo e potencial elétrico no tecido. Tal potencial elétrico já é conhecido pelos neurocientistas e é gravado a partir das medidas de EEG, ECOG e LFP. A questão agora é compreender que esses potenciais elétricos têm uma funcionalidade no processamento neural. Essas movimentações de íons que mudam o potencial elétrico de todo o tecido nervoso alteram consequentemente o potencial de membrana dos neurônios da rede. Essa alteração modifica principalmente a ativação dos canais iônicos dependentes de voltagem e a movimentação de cargas nos canais passivos, podendo assim provocar mudanças na dinâmica da rede. Então ocorre a movimentação de íons, seja por uma sinapse ou potencial de ação, em uma célula. Uma outra célula vizinha teria seu comportamento modificado pelas flutuações de potencial elétrico produzidos pela primeira. No artigo em que vamos tratar nesse vídeo, teremos a célula de cesta influenciando diretamente o comportamento da célula de Purkinje, inibindo a ativação da de Purkinje por alguns milissegundos. Nesse artigo podemos perceber muitas das características principais do acoplamento, que é a interação entre as células sem a presença de substâncias químicas, intermediada apenas por campos elétricos. Os autores iniciaram a investigação desse fenômeno, primeiro isolando a possibilidade de uma sinapse inibitória na célula de Purkinje, utilizando para isso alguns fármacos que inibem o funcionamento desse canal. Sem essa sinapse inibitória, puderam observar que ainda acontecia a inibição de Purkinje, então hipotetizaram que poderia ser intermediada por um campo elétrico. Então mediaram a intensidade desse campo e os componentes da curva de potencial elétrico próxima à célula. A partir desse ponto que já estão considerando o acoplamento efático como possível fenômeno que guia a inibição. Criaram um modelo biofísico de como seria essa interação elétrica. Dessa forma, modelam a partir de um circuito elétrico essas interações, sendo que a interação entre a célula de cesta e a célula de Purkinje é feita por um capacitor. Dessa forma, essa interação tem como principal protagonista a membrana lipídica. Depois de compararem o modelo capacitivo com os efeitos apresentados experimentalmente, começaram a testar como que um clamp de voltagem no meio extracelular modifica a ativação das células de Purkinje. Assim, ao aplicar os testes de voltagem no meio externo, verificaram a modulação da frequência de disparo, realizando assim os testes estatísticos para, enfim, conseguir extrapolar o fenômeno para outras possibilidades de estado. Por fim, aplicaram também uma forma de curva parecida com a obtida fisiologicamente para que comprovasse que esse era o fenômeno mediador desse tipo de inibição. Com o R, vamos utilizar os dados das amostras que estão disponíveis para a reprodução da figura 5 do artigo, uma vez que essa figura representa testes estatísticos possíveis de serem replicados para essa disciplina. O experimento realizado para a produção dessa figura foi a realização de um clamp de voltagem quadrado de 200 microvolts e com 3 segundos de duração no meio extracelular. Pequenas mudanças na voltagem justa axonal modulam os disparos realizados nas células Purkinje. Nas figuras A e B, temos potenciais de campo resultantes próximos do axônio, e nas imagens C e D, temos os potenciais de campo resultantes próximos do soma.
Nas figuras A e C temos resultados de estimulação axonal e nas B e D, estimulação somática, onde foi usado um passo de 3 microsegundos positivos em azul e negativos em vermelho, de aproximadamente 200 microvolts, e também um passo positivo de 6 microsegundos em verde, sendo que as linhas de cores sólidas representam as médias obtidas nessas estimulações. Um passo extracelular positivo produziu uma inibição de disparo de 20,5 mais ou menos 2,7 Hz, e o passo negativo produziu uma resposta inversa. O passo mais longe revelou a natureza transitória da inibição. Na figura G, temos a regressão linear mostrando a correlação entre a modulação do disparo e a amplitude da voltagem extracelular no axônio. Independente do local da estimulação, a regressão linear é a linha preta com intervalo de confiança 95%, sendo que os círculos preenchidos se referem ao axônio e os não preenchidos se referem ao soma. Nas figuras H e I, temos a média do campo extracelular, onde a amplitude foi dimensionada para 298 microvolts e aplicada próximo ao axônio, figura H. O resultado da modulação bifásica das células de Purkinje são mostrados em verde na figura 1 e comparados com a figura que mostra que as células de Purkinje são parcialmente resistentes à substância inibidora de GABA, a gabazina. Concordamos com o que foi apresentado no artigo, pois a metodologia usada segue parâmetros científicos reconhecidos como válidos e seguros. Algumas divergências de resultados ocorreram e supomos que foram causados pelos diferentes métodos que as diferentes linguagens de programação utilizam para realizar computações. Esse foi o nosso vídeo sobre inibição por acoplamento enfático. Agradecemos muito a atenção e esperamos que tenham gostado.